Tem um livro que eu gosto muito, chama-se O Ego é Seu Inimigo, do Ray Holiday. O que ele fala? Existem 3 passos ali para você analisar o seu ego. O primeiro passo é quando você está buscando o sucesso. Você não alcançou ainda ele e você busca. Como que o ego pode te prejudicar nesse momento? Você não escutar ninguém. Então você tem uma pessoa que você vê que está no topo e você não escuta, você fala, não, eu sei, eu sou bom, eu sou gostoso e eu que sei como que eu vou fazer aqui. O segundo passo é quando você já está no sucesso, você já está no topo, você tem sucesso, você é foda, e aí o que você faz? Exatamente isso, eu sou foda. Então eu não escuto mais ninguém e o ego, o que o ego faz? Ele domina nesse momento, não escuto mais ninguém. E o terceiro passo é quando você fracassa. Quando você fracassa, o que acontece com o seu ego? Primeira coisa é vergonha. Vergonha. Se agora, o que eu vou fazer? Eu fracassei, eu não sirvo pra nada. Então o ego, ele vai te pegar em vários pontos. E qual a importância de você observar e de você se conhecer? Porque o primeiro passo da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, se eu me conheço, se eu sei quem eu sou e eu estou olhando que o meu ego está dessa forma, eu tenho que bloquear esse passo. Aí eu vou falar, quando a gente passa por todo esse processo e muitas das vezes essa briga muito de eu tô certo, você tá certo. Só que tem uma hora que as pessoas caem daqui a pouco naquela ressaca emocional, né? Tipo assim, eu podia até estar certo, mas cara, o preço foi tão caro. E quando eu busco esse lado de olhar o humano de forma empática, é onde eu consigo trazer as relações de uma forma mais tranquila, de ser mais assertivo nesse processo do relacionamento humano. Em momentos de grande estresse, é comum perder o controle, agir sem pensar, falar o que não deve e acabar machucando alguém próximo. Como manter o controle em momentos assim? A inteligência emocional permite trabalhar o nível de consciência e autocontrole, para que possamos ser menos influenciados pelo processo emocional. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a Alessandra Canhas, que é especialista em inteligência emocional, trainer em liderança e profissional com mais de 30 anos de experiência em gestão de pessoas e projetos, com certificações em programação neurolinguística, comunicação não violenta. Ela traz uma abordagem prática e humanizada para ajudar líderes e equipes a se desenvolverem autoconsciência e controle emocional, habilidades essenciais para enfrentar momentos de crise e estresse. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Você quer ganhar milha com seu carro? Na Ibecar Carro de Aluguel, você desapega, você consegue pagar com o seu cartão. E dessa forma, junta milha, final do ano você está fazendo uma viagem com um carro zerinho na sua garagem. Ale, vamos lá. Shakespeare dizia: não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Isso significa que o primeiro passo para liderar com a crise é entender o que ela é e o que faz a pessoa sair do estado normal? Com certeza. Eu gosto muito dessa colocação do Shakespeare. Por quê? Se você for pensar, o que é que tira uma pessoa do estado normal, vamos dizer assim, né? Então, desde pequenos, quando crianças, a gente
passa por um processo de crenças, onde os nossos pais vão colocando algumas informações. Então, você vê o teu pai brigando com a tua mãe, você vê, passa por um trauma específico ou não, e isso vai conduzindo, vai formando quem você é. Então, eu hoje, Alessandra, eu sou um meio onde eu vivi. Eu sou as crenças que foram embutidas na minha cabeça lá fora, lá quando eu era pequena, quando eu era criança, até 7 anos de idade, primeira infância e segunda infância, principalmente. Então, quando eu tenho essas crenças incutidas na minha mente, na minha vida, como que eu ajo? Através dessas crenças. Então, o que eu acredito de fato. Então, o estado que eu posso dizer que é normal é o meio que me transformou naquele estado normal do que é a pessoa ou que não é. E isso tudo muito relacionado com as crenças que eu tenho, que foram embutidas lá na minha infância. Eu penso muito assim. E quando você tem a inteligência emocional para lidar com essas crenças, mas você não sabe o que foi que aconteceu na tua infância. Você não tem noção. O que aconteceu lá na minha primeira infância? Ninguém está acostumado a olhar para a criança, olhar para a minha criança e falar assim, olha, eu passei tal trauma, porque muitas vezes até você não lembra desses traumas. Você não sabe o que aconteceu ali na tua infância. Lembra pouquíssima coisa. Eu mesmo lembro muito pouco da minha infância. Na verdade, a gente vai pensar que o cérebro da gente, ele é maravilhoso porque até os traumas, eles bloqueiam exatamente para você não sentir mais dor daquilo que você passou. E eu lembro que essa semana eu assisti um estudo que estava falando que pegaram 2 gêmeos idênticos e eles moravam numa mesma... Eles nasceram e foram criados pelos pais dele, então moravam na mesma família, nas mesmas perspectivas. O pai era alcoólatra. Um deles virou um cara muito rico, bem-sucedido, empresário, e o outro virou alcoólatra. E quando a psicóloga foi perguntar, primeiro para o empresário, falou assim, poxa, como é que você virou tudo isso? Ele falou, pô, dá uma olhada na minha família, como é estruturada. Eu tinha que sair disso aqui. E aí ela fez a mesma pergunta para o outro gêmeo que virou alcoólatra. E aí a resposta dele foi a mesma, falou assim, dá uma olhada na minha família, o que você esperava de mim? Então, na realidade, e isso vai ser uma pergunta para você, qual a importância da inteligência emocional na hora da crise? Porque é muito fácil a gente falar bonito enquanto tá tudo bem, tá tudo bacana. E quando o negócio não tá bom, qual é a importância de você estar preparado? Essa colocação, Jeff, é muito importante porque falar que eu tenho ou não inteligência emocional para lidar na crise e tudo que eu passei na minha infância, as minhas crenças, tudo que eu acredito, vai depender da forma como eu lido com isso. Então, por exemplo, é aquilo que você falou, tem uma pessoa que vai ter uma situação na vida dela que ela vai agir de uma forma positiva e tem outra que vai agir, mas isso é muito interno dela. Então, por exemplo, eu posso lidar, eu tive meu pai alcoólatra. Eu lidei de uma forma muito diferente do que as minhas irmãs, do que o meu irmão. Porque a forma como eu vejo o mundo, o meu mapa mental é diferente. Então, como que eu lido com aquela situação de estresse? Então, a Alessandra, na situação de estresse, ela busca encontrar saídas, ela busca olhar o lado positivo. Então, eu treinei a minha inteligência emocional de uma outra forma. Os meus irmãos treinam a inteligência emocional deles de outra forma, vê o lado negativo. Então a gente pode dizer, então o meio te molda. Muitas vezes o meio vai te moldar, mas depende muito da pessoa, depende do interno dela e como ela vê a situação. É como eu enxergo o que está acontecendo comigo. Então a mesma situação para uma pessoa pode soar diferente para outra, porque elas vão enxergar de forma diferente aquela mesma situação, entendeu? E outra coisa, quando a gente ainda vai falar sobre inteligência emocional no meio da crise, às vezes, aí eu vou brincar quando a gente casa, muito essa história do homem dizer assim, ou é melhor ser feliz do que você ter razão. Muitas das vezes, o embate que vem pelo ego, porque assim, eu só afirmar para você que eu tô certo, se eu sei que eu tô certo, independe do que você fala, e tem até aquela história assim,
que eu ouvi, acho que foi até o Pablo Marçal falando assim, cara, se alguém te faz um elogio e você realmente é aquilo, cara, pô, legal isso aquilo. Se falam mal de ti e você não é aquilo, o que que tem? Você tá entendendo? Então, se você não é, então nessa hora, como é que trabalhar muito isso? O ego da pessoa, porque simplesmente ela quer vencer uma situação que você já sabe que não vai estar bom para ninguém. É você com seu chefe, você com o fornecedor, você com uma outra pessoa que você não adianta. A briga dali só vai trazer muito mais mal do que bem. Tem um livro que eu gosto muito, chama-se O Ego é Seu Inimigo, do Ray Holiday. O que ele fala? Existe 3 passos ali para você analisar o seu ego. O primeiro passo é quando você está buscando o sucesso. Você não alcançou ainda ele e você busca. Como que o ego pode te prejudicar nesse momento? Você não escutar ninguém. Então você tem uma pessoa que você vê que está no topo e você não escuta, você fala, não, eu sei, eu sou bom, eu sou gostoso e eu que sei como que eu vou fazer aqui. Então esse é o primeiro passo que ele fala no livro. O segundo passo é quando você já está no sucesso. Você já está no topo, você tem sucesso, você é foda, e aí o que você faz? Exatamente isso, eu sou foda. Então eu não escuto mais ninguém, e o ego, o que o ego faz? Ele domina nesse momento. Não escuto mais ninguém. E o terceiro passo é quando você fracassa. Quando você fracassa, o que acontece com o seu ego? Primeira coisa é vergonha. Vergonha. Se agora, o que eu vou fazer? Eu fracassei, eu não sirvo para nada, etc. Então o ego ele vai te pegar em vários pontos. E qual é a importância de você observar e de você se conhecer? Porque o primeiro passo da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, e eu estou olhando que o meu ego está dessa forma, eu tenho que bloquear esse passo. Então, eu vou falar, não, quem está dominando aqui, sou eu ou é o meu ego? Coloco o ego de lado e vou tentar entender a situação. Então, no momento, vamos trazer um pouquinho mais aqui para o concreto no momento de crise. Imagina que você está dentro de uma empresa e crise. Precisa mandar a gente embora, precisa dispensar as pessoas, eu preciso ter uma maior rentabilidade, não estou conseguindo. Como que você lida com aquilo? E, principalmente se você é líder da situação. Se você se mantém na calma e demonstra que as coisas, tira um pouquinho o ego de lado, que eu sou bonzão, começa a escutar mais as pessoas. O que eu posso, em busca do quê? Da solução do negócio. Não colocando o ego como inflando ele, mas colocar qual é a solução para tudo isso. E a solução, Jeff, ela vem muito de uma colaboração, de várias mentes, de uma colaboração entre adversidades. Então, eu tenho numa equipe, uma equipe diversa, é isso que me traz um ambiente colaborativo, cada um com a sua ideia do que fazer, de como fazer, e o líder tirando um pouquinho aquele ego de lado, de que eu sou bom, eu não escuto ninguém, eu não quero saber de ninguém, tira um pouquinho de lado e escuta ativa. Vou escutar cada um e saber onde é que eu consigo melhorar aquela situação, aquela crise, onde eu consigo tirar aquela crise da minha equipe, da empresa como um todo. E agora vamos para uma segunda parte ainda da mesma, eu acho que é da mesma dor. Quando a gente vai falar, a Monja Coen, ela fala sobre um dos grandes ensinamentos de Buda, que é a conciliação. E quando a gente fala sobre conciliação, vai depender de quem está com a razão. Simplesmente a gente tem algo que é muito maior para a gente fazer ou para a gente resolver, ou a gente está falando sobre o local de trabalho, mas pode ser na sua casa, na sua família, entendeu? Acaba sendo um dos pilares da inteligência emocional também a conciliação? Sim, conciliação, porque não adianta nada você... Eu estou numa equipe aqui, então eu vou entrar numa crise, numa discussão, foi o fulano, foi o ciclano, aconteceu isso. Qual é a minha intenção? Então, a base de tudo é qual é a intenção. A minha intenção aqui é chegar numa solução ou a minha intenção é provar que eu estou certa? Que nem você estava falando, né? A gente briga assim, não, mas eu estou certo. Eu quero estar certo, eu quero ser feliz ou eu quero estar certo? Aquele trocadilho. A base, né? A base, né? Não, eu quero ser eu quero ser feliz, não, eu quero ser certo. E tem muito a ver com o ego também, você percebe, né? Que o meu ego vai falar para mim, eu sou certo e eu quero provar que eu estou certo.
Então, o lado da monja é falar assim, para quê? Para que você quer isso? Qual é o teu objetivo nesse ponto? O que você ganha? E principalmente, o que você ganha com isso? Um ego inflável? É isso que você quer inflar? Então a gente começar a se olhar para dentro, né? Olhar, e isso eu falo muito na inteligência emocional do autoconhecimento, eu olhar quem de fato eu sou. Quais são as minhas necessidades? E principalmente a necessidade do outro. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que está ali nervosa, que está discutindo, que está gritando, eu olho para ela e falo assim: qual que é a necessidade dessa pessoa? Qual é a questão que ela não está sendo atendida para ficar esbravejando? E eu tenho que ter esse olhar empático. Então, quando eu tenho esse olhar empático para a pessoa e vejo assim, talvez ela não tenha comido, não almoçou, está ali com fome, está nervosa, ou então ela está com algum problema dentro de casa, está com problema com o filho, eu começo a olhar um lado humano, o lado do ser humano. E quando eu busco esse lado de olhar humano de forma empática, é onde eu consigo trazer as relações de uma forma mais tranquila, de não ter, de ser mais assertivo nesse processo do relacionamento humano. Eu falo, tem a professora Lucilena Galvão, eu gosto muito dela. Uhum. Lucilena, eu sou estudante de filosofia, então você vê, né? Lucilena, para mim, e ela fala o seguinte, que quando a gente busca entender o outro, quando a gente busca de forma empática olhar o outro, o olhar do outro, e não só pensar em você, que é o movimento estoico, né? Sim. O estoicismo fala muito disso. O que eu posso controlar numa relação? Eu posso controlar o quê? As minhas ações. Eu posso controlar a tua ação? Se você começar agora a gritar aqui, se você começar a esbravejar, eu controlo alguma coisa em você? Eu não controlo nada. A única pessoa que eu posso controlar, nem é os meus pensamentos, são as minhas ações mesmo. Então eu posso olhar para você de forma empática e falar assim, ele está com algum problema. E ter esse movimento que a gente chama do movimento estoico, de você simplesmente entender que algo não está legal ali, está tudo bem. Está tudo bem. E aí eu vou falar, quando a gente passa por todo esse processo, e muitas das vezes essa briga muito de eu tô certo, você tá certo, e a gente já falou sobre ego e tudo. Só que tem uma hora que as pessoas caem daqui a pouco naquela ressaca emocional, né? Uhum. Tipo assim, eu podia até estar certo, mas, cara, o preço foi tão caro. E como é que a gente pode pensar numa maneira de como ter uma comunicação não violenta? Porque, assim, às vezes é aquela história do escorpião, eu vou fazer de novo. Como é que eu não faço de novo? Porque eu sei que toda vez que eu estiver de frente com esse mesmo problema, esse tipo de problema, eu vou reagir desse jeito. Como trabalhar minha comunicação não violenta? Essa ressaca emocional de quando você faz algo e depois você se arrepende, fala assim, eu fiz algo, putz, não era bem isso, né? Nas relações, tanto relações amorosas como relações interpessoais de trabalho, acontece muito da pessoa falar, putz, já falei, e ops, né? Ops, saiu. E agora, né? Então eu vejo muito como uma autorresponsabilidade. Além de você se conhecer, de você buscar o autoconhecimento, você buscar o autocontrole, você saber controlar, se liderar e você ter uma responsabilidade, não só com você mesmo, com a relação que você tem no meio. Então, você se colocar como responsável pela sua comunicação. Então, não é simplesmente falar assim, eu disse e você não entendeu? Ué, mas eu falei para você aquilo. Mas tentar entender, será que a pessoa entendeu o que você falou mesmo? Porque a comunicação é um meio de duplo, né? De duas vias. Não adianta eu falar que eu falei para você algo, que eu me comuniquei, se eu não tiver certeza que você entendeu de fato o que eu estava querendo dizer. Porque a pessoa pode entender coisas totalmente diversas e acabar achando que eu estou brigando com ela. Mas eu não estou brigando com você, eu só estou querendo falar uma situação que aconteceu e, por outro lado, a pessoa do outro lado está ali achando que eu estou... Não, você tá brigando comigo, você está discutindo comigo. Então, eu acho que é muito responsabilidade do interlocutor. Então, se eu estou falando com você, eu preciso entender
Se você está entendendo, primeiro, se o que eu estou falando vai chegar para você, se vai ter uma ressonância ali do que eu estou falando, e se aquilo, e se tem uma compreensão daquele assunto, daquele diálogo, né? Então eu vejo muito como uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade. Porque daí eu não vou cair naquele fato de que, ai, me arrependi do que eu falei. Ou não devia ter falado isso, não devia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que é sempre uma discussão. A forma que você entende a responsabilidade é minha ou é sua? Eu É, entendo que primeiro, a responsabilidade naquele ato do diálogo que eu comecei com você, primeiro é minha. Agora, a outra pessoa, ela também tem que estar aberta. uhum. Eu vou conversar com você sobre um assunto e eu vejo que você não está aberto para aquilo, o que vai me adiantar? Não vai ter não tem um diálogo, né? Porque é uma via, as duas pessoas têm que estar ali. Por exemplo, no relacionamento, eu tenho uma questão com meu marido e eu vou ali ter um diálogo com ele. Ó, vamos conversar porque eu não quero viajar no final de semana e você quer viajar no final de semana. Como que... Agora, se eu vou por um lado falando, não, eu não quero, e ele fala que quer e vai ficar no embate, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu preciso estar aberta. Então, a primeira responsabilidade minha é de estar aberta a ouvir. De repente, a pessoa tem a sua justificativa. E aí cabe a mim aceitar ou não. Porque eu posso, naquele momento, falar, tudo bem, eu te entendo, eu te vejo. Sabe, assim, eu te vejo, eu compreendo, eu entendo que você está frustrado, que você gostaria de viajar no final de semana, mas eu não quero. E até que ponto a gente pode abrir mão um ou outro? Quem que naquele momento vai abrir mão do seu desejo, do seu ego, né? Colocar o seu ego de lado e falar, peraí, eu fui viajar final de semana passado, pô, deixa eu dar agora a possibilidade do meu marido fazer o que ele quer. E isso nas relações interpessoais da equipe também. Acontece isso muito dentro da equipe. Existe sempre aquela pessoa que quer se sobressair. Não, eu que vou falar, eu que sei, eu que não sei o quê. E o olhar empático com os outros da equipe? Todo mundo que está ali. Pô, deixa... Por isso que a gente tem, dentro da agilidade, tem uma metodologia, até na área de tecnologia para desenvolvimento de software, onde a gente utiliza, dentro de equipes, que é o método ágil, a gente utiliza uma cerimônia que se chama Daily. Nessa cerimônia, todo mundo fala em qual momento do desenvolvimento está. Então, eu estou nesse momento, eu estou com esse problema, com essa dúvida, e ali a gente escuta o que o outro está falando. Então, a pessoa está falando, eu tenho que escutar para entender qual que é a dificuldade dela. Ela está desenvolvendo um software, está desenvolvendo alguma coisa lá e ela está com uma X dificuldade. Eu consigo ajudar? Se eu consigo... Isso é um método, é uma técnica. Se eu consigo ajudar, eu falo, olha, opa, eu sei qual o problema que você tem, vem cá que eu te ajudo. Porque o ser humano é isso. Então, a gente acaba colocando técnicas e subterfúgios para conseguir o quê? Se relacionar dentro de uma equipe. Sim, veio na cabeça assim, quando a gente está falando sobre relacionamentos, sobre empresas, a gente está falando muito sobre um desgaste, né? É o dia a dia, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, tem dia que as pessoas vão estar te cobrando, tem dia que as pessoas vão estar mais tranquilas. Como é que a gente consegue pensar a longo prazo sobre relacionamentos exatamente assim? Como se trabalhar uma inteligência emocional num relacionamento que eu imagino assim, o espelho da casa vai para a rua, muitas das vezes é isso. Então assim, se em casa você também se você não consegue ouvir a pessoa, se você não tem uma comunicação positiva, na rua vai ser a mesma coisa. Igual. Você vai ter uma história vai ser espelho da outra. Como é que por onde a gente começa? Melhor ainda, vou refazer a pergunta. Como é que a gente começa? A gente começa em casa, a gente começa na rua ou na realidade começa fazendo terapia e vai lá primeiro para te controlar, para você aprender um pouquinho sobre os seus sentimentos? Essa é uma pergunta capciosa, viu, Jeff? Por quê? Falar para a pessoa, vai fazer terapia. Quantas pessoas que não acreditam na terapia, né? Não acreditam. Eu acho que a terapia é um bom caminho, sim. Gosto muito da terapia, mas muitas pessoas não acreditam. E nem funcionam terapia. Se eu não acredito na terapia, não vai funcionar para mim. Porque eu estou ali descrente de algo.
Em casa começa muito, né? Então, o que eu faço dentro da minha casa é reflexo. Então, eu estou dentro do meu trabalho, eu vou agir dentro de casa, vou agir no trabalho, é um reflexo ali. Então, começa com a educação dentro de casa. Mas aí, o que fazer? Como começar com essa educação lá na minha casa se eu tenho um pai que briga, que grita, que espanca, e eu tenho uma mãe que é submissa e que aceita tudo aquilo. Então, como que eu faço com esse tipo de relação se dentro de casa já está difícil? E eu levo isso como para o meu trabalho. Por isso que o autoconhecimento, você se conhecer, você buscar estudar sobre o assunto é importante. Você buscar entender o outro de forma empática. Ale, tem uma outra coisa também que eu consigo observar hoje em dia e eu quero trazer, pelo menos dentro da minha área, eu quero saber se também no corporativo vai. Uhum. A inteligência emocional acaba sendo uma soft skill que as pessoas vão desenvolvendo, muitas delas empírico do que aprenderam no dia a dia, mas eu vejo que as pessoas que têm inteligência emocional são aquelas que galgam, conseguem chegar em alto, a carreira dela sempre vai ser uma ascensão maior, dentro da empresa ele vai pegar um cargo sempre maior. É exatamente isso que você observa dentro do corporativo? Não só a inteligência emocional, mas uma forma de se comunicar melhor. Então, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, a inteligência emocional para você aceitar e internalizar aquelas crises do dia a dia e conseguir sair do outro lado. Então, geralmente, quem é líder, quem é alto escalão, ele tem que ter como base a inteligência emocional dentro dele. E como que ele cria isso, né? Como que ele entende, como que ele consegue sair do outro lado tendo inteligência emocional? É aprendendo de fato como controlar suas ações. Porque eu posso estar em crise, eu posso ter adversidades, eu posso estar num momento muito difícil, mas eu não preciso transparecer isso para os meus liderados. Eu não preciso, eu tenho que saber fazer isso de uma forma que ninguém perceba que por dentro eu estou aqui me corroendo. Né? Eu posso ser um líder que eu estou por dentro e falar, meu Deus, como que eu vou fazer para chegar no final do mês e conseguir pagar todo mundo, por exemplo? Eu sou empresário, como que eu faço? Estou aqui. Mas fora, para os meus liderados, ninguém está percebendo que está acontecendo isso. Porque se eu não faço isso, o que acontece dentro da equipe? Todo mundo vai começar a debandar. Então, nossa, a empresa está com problema, eu estou vendo o meu líder que está desesperado, o que eu vou fazer? Eu vou picar a mula, né? Vou sair fora. Então, a pessoa que está num cargo de liderança, ela não só precisa ter a inteligência emocional, como ela precisa transparecer essa inteligência, com que as pessoas observem ela e falem assim, nossa, como você é uma pessoa mais... Como você está calmo? O mundo está caindo e você está aí... Não, quem vê, pensa, né? Por dentro está ali um furacão, várias emoções, mas ele está ali sorrindo, acenando a cena, né? Sorri a cena, né? Faz aquela cara de árvore como se nada tivesse acontecido. E a pessoa que sabe ter essa... Eu não diria que é um teatro, eu não posso falar que é um teatro, mas é uma forma de controlar as suas ações mesmo no dia a dia. A pessoa que consegue isso, ela consegue sim alcançar muito mais os altos cargos, né? Eu consigo olhar para aquele lugar e falar assim, eu posso estar lá porque eu consigo lidar com essa pressão que acontece no dia a dia. Porque não se enganem, né? Um cargo de liderança, o que ele tem muito é pressão. O que mais tem é pressão. É pressão por resultado, é pressão para você conseguir alcançar suas metas, é pressão para saber lidar com as pessoas, com a equipe, fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Imagina você ter inteligência emocional para você ter uma equipe e falar assim, eu preciso alcançar X valores no final do mês. E está todo mundo... De quem que é a obrigação de alcançar esses X valores? O líder está lá, desesperado, né? Quero alcançar. Mas a equipe está... Para mim tá bom, já consegui um valor X, tá bom. Então ele precisa saber conduzir essas pessoas de forma assertiva, de forma que ele consiga se comunicar
com as pessoas, enfatizar o que é necessário, por isso metas, por isso objetivos bem traçados, por isso a calma, por isso a transparência. Então tem vários aspectos da inteligência emocional para você chegar nesse ponto, né? Deixa eu te perguntar agora, para quem está dentro de empresas, e eu estou vendo isso dentro da faculdade também. Uhum. Como tem inteligência emocional hoje em dia, quando você está dentro de um ambiente onde a gente tem três gerações muito diferentes? Porque eu vejo dessa assim, eu vejo o pessoal do Baby Boomer, que está lá mais de 50, 55, são aquelas pessoas que elas acostumaram, ela entra numa empresa, passa a vida toda numa empresa, no máximo troca uma vez de empresa. Vem a geração X, que é aquela que veste a camisa, que vai ali e realmente, em média, antigamente 5 anos, você dentro de uma empresa, você não ascendeu, não chegou onde queria, era o momento. Só que a gente vê uma geração nova, onde a coisa é tudo muito rápido e muito volátil, onde se ela não se vê ali, eles gostam muito de feedbacks positivos, não gostam de negativos, tá? Eles gostam do positivo, mas só que se você está dentro da empresa, você tem que gerenciar três gerações diferentes às vezes, e como é que você emocionalmente, e a gente vai falar sobre inteligência emocional, como é que você lidar com três públicos que pensam completamente diferentes, tem estilos de vida diferentes e tem a prospecção de futuro completamente diferente. Me conta, existe um segredo? Existe. E o principal segredo, que é a base, né, a base da comunicação não violenta e da inteligência emocional, é você perceber qual é a necessidade do outro. Então, quando você vê uma pessoa de 50, 60 anos, ele tem uma necessidade. Qual que é a necessidade? Muitas vezes, né, diverge, mas qual é a necessidade maior? Eu quero ter segurança, eu estou ali, eu tenho já uma certa idade, estou acima de 50, será que eu vou ser mandado embora? Então, qual que é a necessidade que ele tem? Então, o olhar do líder, o olhar da pessoa que está com aquela equipe é olhar qual é a necessidade daquela pessoa. Se ela tem uma necessidade de segurança, eu preciso, ao mesmo tempo que eu estou buscando alcançar os resultados, mostrar qual é o status dessa pessoa. Então, olha, você está bem, está tudo bem. Vamos lá, você consegue alcançar esse resultado aqui. Olha como você já está caminhando. Vamos acompanhar os seus objetivos ao longo prazo. Então, essa pessoa precisa de um aspecto, que é a necessidade dele, talvez, de segurança. Isso eu estou aqui, é uma conjectura. Aí, da geração X, vamos supor, que a geração X ela tem uma outra necessidade. Qual é a necessidade? Você precisa tapar, por isso que é o diálogo, por isso você dá feedback, conversa, diáloga com a tua equipe para saber qual que é a necessidade que ela tem. Pode ser uma necessidade total, eu quero ter um salário maior. Então, como que a gente consegue ter um salário maior para essa necessidade específica? Sendo que a geração dos mais jovens, eles querem, aquilo que você falou, é tudo muito rápido. Então, ele está aqui e já perdeu o interesse. Estou aqui desenvolvendo, eu trabalho muito com equipes de tecnologia, com desenvolvimento de software. Ele está desenvolvendo numa linguagem ali, ele está desenvolvendo em Java, por exemplo, e perdeu o interesse. Eu não quero mais, eu quero desenvolver em Angular. Eu quero agora, sei lá, fazer outra coisa, eu quero pensar outra... Porque o jovem tem essa necessidade, né, de coisas novas. Então, o que você faz com aquele jovem? Sabendo dessa necessidade específica. Vamos colocar, então, esse jovem para fazer inovação. Vamos colocar ele para ver software novo, IA, inteligência artificial. Você pegar uma pessoa com mais idade, talvez não queira estar tão aprofundando nessa parte de inteligência artificial, de coisas novas o tempo inteiro. Que é um sossego. Isso a gente, não que seja sempre dessa forma. A gente pode ver que pessoas mais novas querendo mais segurança e pessoas mais velhas querendo inovação. Não é isso. Mas o que geralmente acontece é isso. Então, se eu sei a necessidade de cada geração, se eu entendo e eu consigo alcançar e dar para essas pessoas o que elas estão buscando, eu consigo ter mais harmonia dentro da minha equipe. E como é que um gestor, hoje em dia, vou focar na geração nova que está chegando? Porque, assim, dentro da medicina, eu consigo observar muito isso. A dificuldade hoje em dia é que eles querem sempre o que é mais simples, o que é mais rápido, a resiliência, vamos dizer. Está sobrando vaga de residência de cirurgia no Brasil todo.
Quer dizer, quando eles olham, porque, pô, eu tenho que passar mais, passei 6 de faculdade, tem que passar mais 3, 5, 4, 5. Não, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer alguma coisa que seja rápida, de preferência no final de semana, venho aqui para São Paulo, aproveito, passo 3 dias, aproveito para sair, ver um show, tomar uma cerveja. Como a gente conseguir, como é que conseguir lidar, porque assim, o que que eu entendo? Essa nova geração, eles gostam de sair, saber o porquê que ele vai estar com você. Para onde a gente vai? Antigamente as pessoas só falavam pra gente, nossos pais falavam assim, olha, você vai porque vai, não tinha explicação, não tinha nada. Como a gente conseguir mudar a mentalidade corporativa, entendendo que as necessidades deles são completamente diferentes de todas as outras? Uhum. Eu vejo assim, a gente tem que se adaptar. Não adianta falar assim, eu tenho muitos jovens, eu quero agora, eu preciso mudar a cabeça do jovem. Você não vai mudar a cabeça do jovem. O jovem, ele tem essa prerrogativa de querer dessa forma, ter tudo muito rápido, inovador, ele quer curtir mais a vida, e eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. Porque as gerações mais antigas, o que elas faziam, né, e fazem ainda? Se dedica totalmente ao trabalho, tem um burnout, tem ali estresse, problemas de coração, problemas diversos de saúde. E o que adiantou tudo isso? Então eu vejo que o jovem, ele vem nos ensinar a ter uma vida um pouco mais leve. Uma vida onde eu consigo, sim, eu vou trabalhar, vou me dedicar ao meu trabalho, mas eu preciso ter o meu momento de lazer. E como que eu faço isso, já que eu precisa ter mão de obra, precisa ter gente que faça a residência, né? Então, a gente tem que usar as novas tecnologias, inovar. Então, a inteligência artificial está aí para isso. Então, quanto a gente já tem de evolução na inteligência artificial, nas tecnologias, para você conseguir fazer com que talvez o médico não necessite fazer essa tanto de resiliência, de residência. Uhum. Que ele consiga ter muito mais fácil na mão dele, sem ter que dedicar tanto, sem ter que se violentar, inclusive, no ambiente de trabalho, porque não, eu vou deixar de curtir para só trabalhar. Porque a gente vê, né? Eu sou da geração X, eu tô com 52 anos. Então, na minha época, meu pai falava, trabalho. Você tem que trabalhar. É trabalho, 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 trabalho. Só via trabalho, trabalho, estudo, trabalho, estudo. E o momento de lazer? Você tem que saber dividir o seu tempo e saber de forma assertiva, né? Como que eu faço para ter o meu momento de lazer, estudar, que eu adoro estudar. Qual que é o meu hobby? O meu, por exemplo, eu gosto de estudar. Eu estou sempre estudando, estou sempre lendo, não sei o quê. O que faz a pessoa feliz ali? Então não adianta a gente querer mudar a mente do jovem. Porque o que a pessoa quer? Não, a gente precisa dar um jeito nesses jovens. Eles não querem saber de nada. Como que é isso? Não querem saber de trabalhar. Olha aí, agora estão lá. Na hora do almoço estão dormindo. Lá na empresa tem muito disso. A pessoa, na hora do almoço, o que ela faz? Ela vai, tira um cochilo. Tá certa. Na minha visão, tá certíssima. A mente tá lá, trabalhando, estruturando, tá pesada. Dá uma relaxada. A gente precisa se permitir. Quando a gente conversa sobre isso, eu tenho uma observação muito grande, exatamente assim. Concordo com você que eles vieram nos ensinar a dizer assim, calma, calma. Olha, vive o presente, porque a gente vive sempre no futuro. Mas eu também entendo que, vamos dizer, eu vou botar que a gente que está no meio da geração X. A gente veio de um país que sai de uma ditadura, onde a gente tinha o cruzeiro, o cruzado novo. A gente veio de um mundo instável. Eu lembro de adolescente, a criança, morava em Recife, a gente ia pra fila da padaria para comprar, porque pessoa só podia comprar 2 sacos de leite. Então criança, a gente tinha que ir para poder comprar 8, porque era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, assim, a gente veio desse local onde a gente não existia segurança. A gente olhava para o futuro e falava assim, trabalha, guarda seu dinheiro, por quê? Porque eu não sei ali. E quando eu olho para essa geração que ensina muito a gente a curtir, mas a gente também está naquele preço de que, e se alguma coisa não der boa,
o só curtir é a visão que eu tenho. O só curtir não vai garantir que ali na frente você vai conseguir continuar mantendo o padrão do que você tem. Então, pelo menos assim, é o meu grande olhar na geração nova, assim, faz o que tem que fazer, curte o que tem que curtir, mas às vezes esse simples olhar de que alguma coisa pode dar errado ali na frente é uma segurança, porque emocionalmente é algo que a gente consegue observar que desestabiliza as pessoas. Porque você tem um padrão de vida. Eu digo porque meus alunos acabam a faculdade de medicina assim, um plantão é 1.030, é 30 mil. Então ele com 30 mil, aí ele vai viajar para a Europa, comprar um carro de mais de 250 mil e vai querer ter um imóvel por mais de 1 milhão. Ele quer ser meu vizinho, um menino que acabou a faculdade agora, quer ser meu vizinho no mesmo prédio, que eu tenho 20 anos de formado. Só que isso aqui vai ter um preço. O viver de urgência do plantãozinho, quando ele tiver na minha idade, ele não vai ter mais paciência, não vai ter mais, não vai ter nem mais força mesmo. Imagina, virar madrugada, já com 46 anos, eu vou ter que ficar virando madrugada. Aí vem obesidade, aí vem doença coronariana. Por quê? Porque também o colchão que a gente está acostumado, a gente não consegue, eles não conseguem observar. Mas vamos lá. Apesar dos desafios de hoje em dia, momentos de crise também ela pode ser um grande aprendizado, né? Eu levo muito desse jeito, Ale, de eu entender que as coisas que acontecem no momento pode ter sido a pior coisa, mas eu posso até te dar um exemplo. Uma vez teve uma paciente que agendou uma consulta comigo, horário X, meio-dia. Deu 12:10, a minha secretária falou, até agora ela não veio, tô mandando mensagem, ela não confirmou nem nada, não deu sinal de vida. E o paciente da 1h estava lá. E aí a minha secretária falou assim, doutor, atenda logo essa de 1h, que se a outra chegar, né, quando chegar eu aviso para ela que você adiantou. E aí a paciente chega, e a primeira pergunta para minha secretária falou assim, mas esse horário não era meu? A minha secretária ficou assim sem saber responder. Falou, então tá, olha, eu vou embora, isso aqui eu achei um desrespeito, foi embora. E na hora que a paciente foi embora, eu paro, eu atendo o paciente um pouco mais rápido, eu paro, quando abre a porta ela me explica tudo, e aí eu vejo que ela bate aquela ansiedade e o desespero, e eu no meio falei assim, para tudo, onde é que a gente errou? Por que a gente errou? E aí foi a hora que a gente vai entender que o que a gente errou era na comunicação. A mensagem a ser enviada para o paciente a partir daquele momento era: o seu horário é tal, eu vou esperar até tantos minutos, se é a partir daquele minuto. Então tudo que é acordado não sai caro. Você concorda comigo? E o que você vê dentro das empresas, dentro do mundo corporativo também, eu estou falando de consultório, mas às vezes pode ser familiar. O quanto as coisas que acontecem, os momentos de crise, pode trazer como aprendizado para a nossa vida? Total, eu vejo que é aquilo que você falou, né? A comunicação é tudo. Então, nessa situação tua, a forma que ela se comunicou ou deixou de comunicar com a paciente trouxe uma crise. Só que, independente disso, aquela crise te trouxe um aprendizado. Porque aconteceu algo que você parou para pensar, bom, o que eu preciso fazer quando acontecer a mesma situação? Agora eu sei. E nas empresas não é diferente. Então, se eu tenho um projeto que eu não consegui alcançar, geralmente o que acontece com os projetos, né? Você tem um prazo, eu tenho que entregar esse projeto até daqui 1 mês. O que vai acontecer? Mudança de escopo no meio do caminho. Mudou o escopo, e por isso que eu não consigo entregar nessa data. Mas o cliente não está nem aí. Ele não quer saber, ele quer o produto entregue naquela data. E como que você aprende, então, com esses momentos de crise? É mudança de escopo, é mudança de equipe, é o turnover. Então, gente que sai, a pessoa que entrou, ela não sabe pegar daquele ponto e fazer o mesmo que a outra, porque ela está aprendendo, ela tem uma curva de aprendizado. Até ela conseguir entrar dentro do projeto e falar, agora eu estou assertiva aqui, eu sei como desenvolver. Então tem todo esse processo. E você vai, com essas crises, com esses momentos de altos e baixos, você vai aprendendo e vai trazendo não só a tua resiliência,
não só aprendendo a se comunicar, mas o que fazer nesses momentos. Como que eu saio do outro lado? Então, por exemplo, dentro da equipe, eu tenho um turnover maior, o que eu tenho que fazer? Ter uma base de conhecimento. Se eu não tivesse tido essa crise do turnover, de mudanças, eu não teria pensado na base de conhecimento. Então, se eu tenho uma base de conhecimento, a pessoa que entrou nova na minha equipe, a primeira coisa que eu vou fazer com ela, essa aqui é a base de conhecimento, se informa aqui que você vai ter todas as informações e o conteúdo daquele projeto para você poder tocar. Eu aprendi isso com o quê? Foi com uma crise, foi perdendo gente, foi tentando sair do outro lado. Eu tenho um projeto, por exemplo, que vai acabar, tem que ser entregue no mês tal. Eu sei que tem mudança de escopo. Geralmente, né, o que pode acontecer, o que eu faço se tiver mudança de escopo? Então, eu tenho que renegociar meu contrato. E foi na crise. Então, foi a partir de perceber que eu sempre tinha mudanças de escopo no meu projeto, que eu percebi que eu tenho que ter um contrato assertivo, um contrato bem escrito. E quando eu tenho essa mudança, que o cliente pede uma mudança de escopo, o que eu tenho que fazer? Vou renegociar a data, a entrega. Vou renegociar o contrato. Então, toda a crise, ela te traz um aprendizado. E aí você fala assim, mas crise é ruim. Será? Será que é tão ruim assim? E o quanto que a gente aprende com as crises? A gente está aqui, tivemos a crise, vamos trazer um pouco para a nossa realidade, a crise da pandemia. O que aconteceu? Foi ruim a pandemia? Foi péssimo. Muita coisa aconteceu, mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? A tecnologia, a evolução que nós tivemos na tecnologia foi gigantesca por causa dessa crise. E a gente você trouxe um assunto que eu achei interessante, porque assim, a telemedicina, a teleconsulta era algo que era muito segurado durante muito tempo. Quando chegou a telemedicina, não tem o que fazer. Começa o CFM, libera a telemedicina e as coisas que começaram a acontecer muito mais rápido. Sim. E muito mais fácil. E todas as guerras que a gente teve no mundo todo, todas as guerras, a gente tem perdas, tem tudo aquilo, mas existem coisas que saem positivas de cada guerra. Sim. Então, até eu estava assistindo o Oppenheimer, o filme. É interessante que um dos físicos que estavam lá, que foi um convidado para fazer a bomba atômica do americano, ele falou assim, eu não queria que todo o meu conhecimento viesse para fazer algo para ter uma destruição em massa. E aí o Oppenheimer fala para ele assim, você pode escolher, pode ser a gente que faça, que a gente vai defender o nosso país, ou pode ser os alemães que façam e vão te atacar. Então você tem que escolher um lado. Infelizmente chega um momento que você é uma dicotomia. Então ou você realmente abraça a coisa e vai e entende que você tem que fazer parte disso aí, você tem que mudar, ou você vai sofrer as consequências porque você não se habilitou para tal, né? E você simplesmente se colocou excluso para esse negócio. E eu percebo assim, a crise, né? A gente passou pela pandemia, passou por tudo isso e as pessoas falam assim, nossa, foi péssimo, né? Foi ruim para todo mundo, teve muita coisa ali, mas o quanto, e a medicina? O quanto que a medicina evoluiu a partir daquilo. Então eu acho que a gente mudar um pouco o nosso olhar e tentar entender que é uma questão que eu levo muito para minha vida, que é uma frase que eu tenho muito para mim. Tudo está certo. Tudo está certo. Se eu estou aqui nesse momento fazendo isso agora, está certo, é porque eu deveria estar aqui. Eu tenho esse momento de pensar e de acreditar que a minha vida ela vai me conduzindo, né, para momentos difíceis, de crise, momentos bons, e isso vai, de alguma forma, fazendo com que eu evolua, fazendo com que eu aprenda. Então, que é o pensamento também do estoico, né? Do estoicismo. Eu entender que minha vida tem um fluxo. E o que eu tenho que fazer é seguir esse fluxo. É o fluxo da vida. Não adianta eu ir contra ele. Eu posso tentar, mas o que vai acontecer é que em algum momento eu vou voltar naquele mesmo ponto. Por mais que eu lute contra esse fluxo, em algum momento, porque eu tenho um aprendizado que eu preciso... que precisa acontecer na minha vida. Esse aprendizado eu não consigo fugir.
É isso que eu acredito. E a gente vai, sobre isso, a gente vai ter uma linha tênue do que é insistir e persistir, que são coisas diferentes e as pessoas não têm. E eu queria acabar falando sobre uma coisa que é interessante. Dessa minha paciente, você falou no momento aqui em off, sobre o quanto às vezes é do outro. O que aconteceu com essa paciente? Na realidade, ela vinha de uma outra cidade, tinha marcado várias consultas, uma seguida da outra, e quando ela atrasa a primeira, que ela vem para mim, que ela chega atrasada, ela já tinha uma outra numa próxima. Então, aquele momento falava muito mais dela do que de mim. Sim. Mas mesmo assim, mesmo no momento que para mim acabou sendo um de crise, foi a forma de como a gente ia lidar. Eu liguei para a pessoa e falei assim: você pode voltar, você não vai pagar a consulta. Eu faço questão de lhe atender e lhe peço desculpa. Por quê? Porque eu entendi que no processo eu tinha que melhorar. E acabou. E ela foi a pessoa que tocou na ferida, porque pode ter até acontecido outras vezes, mas que passou despercebido. Mas ela foi a única pessoa, e aí é uma máxima que tem dentro do pessoal de vendas, dizendo assim: o seu pior cliente é a pessoa que mais te ensina. Sim. Não é isso? É isso aí. Porque se você ficar agressivo naquela situação, problema é dela. Você poderia ter falado, não preciso. O problema é dela. Você poderia ter tido várias ações, mas você escolheu, e isso é uma escolha. Você escolheu olhar para dentro do teu processo onde que você falhou. E eu acho que é isso que as pessoas precisam ter, esse olhar. Não o olhar da crítica, não o olhar de falar assim, o outro que está errado. É olhar para você. É olhar para dentro, olhar para os seus processos, para a sua empresa, para a sua equipe, entender o que você pode melhorar. Tudo bem, ela pode até não ter razão, porque ela atrasou no horário. Então, se você for ver, ela atrasou. E você pegou uma outra pessoa. O que você poderia fazer? Então, o que você poderia fazer? Se comunicar diferente com ela. Você ainda pegou e falou, vamos, volta aqui que eu quero te atender. Então, você olhou para você e falou, o que eu posso fazer com este problema? Não só ficar reclamando ou falar que a pessoa está errada ou falar que o que eu consigo fazer com tudo isso? Como que eu resolvo? E aí, Jeff, é muito claro para mim que é você ter um olhar para ser resolutivo, para a solução do problema. Não é olhar para reclamar, olhar para ser intransigente, para esbravejar. É como que eu soluciono? Qual é a solução naquele momento que vai ser boa para mim, para você, para ambos dentro da equipe, por exemplo, e que vai trazer o patamar que eu necessito, que vai trazer evolução para todo mundo, conhecimento, aprendizado. É esse olhar que as pessoas, o que elas fazem geralmente é criticar. É ir para um olhar do esbravejar, do brigar. E eu acho que é aí que você perde. Não, na realidade você acaba, o que a gente tem que aprender assim, o foco tem que ser na solução e não no problema. O problema já existe, ele já está aí. E não adianta eu parar para pensar nele, eu tenho que parar para pensar na solução. Pessoal, olha só, nosso podcast já está acabando, foi maravilhoso. Mas se você quiser aprender mais sobre inteligência emocional, acompanhe a Lê Canhace, a gente vai ter todas as descrições. Assistiu, gostou, passa para os seus amigos, sabe aquele teu chefe? Não fala nada para ele não, só passa ali, fala, chefe, assiste esse podcast que eu achei tão bacana aqui e tal. Isso. Por quê? Porque todo mundo precisa. Eu acho que a inteligência emocional, eu aprendi muito cedo e eu brinco porque minha filha tem muita mania de falar isso. Ela estava competindo no sábado e ela falou assim, pai, como é que você consegue ser tão tranquilo? Eu falo assim, filha, se a gente está no meio do problema, se eu ficar nervoso, vai resolver? Não. Se eu gritar, vou resolver? Não. Falei, então assim, sabe como é que a gente resolve? A gente ficando tranquilo e tentando olhar na perspectiva de como é que eu posso resolver esse problema. Ale, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço o convite. Beijo, tchau, pessoal. Até o próximo Jeff Podcast.